Ao vivo! Boa tarde! Que bom! Boa tarde! Tudo bem mais com vocês? Mais uma quarta. Sim, mais uma Tudo quarta. Certinho. Então, vamos lá, boa tarde. Vamos. Nós somos da Escola Municipal Estado da Guanabara e hoje é o 9º episódio desse lindo projeto chamado Conhecendo o Seu Futuro. Eu sou a Yuka Ângela, sou professora de inglês da escola e atualmente eu também dou aula de português e de correção de fluxo. Nesse ano eu estou na turma de Carioca 2. Eu sou Ana Lúcia, professora de Educação Física da escola. Eu sou o professor Hudson Mina, biólogo e professor de ciências da escola. Estamos nós aqui... Não, pode falar, Yuka. Então, é isso aí. A gente está aqui, como vocês sabem, fazendo esse projeto online, porque nós estamos na pandemia. Então, da forma online, isso possibilita que a gente alcance os nossos alunos. Mas essa live é para todos os alunos, qualquer adolescente que ainda não sabe o que vai ser quando crescer. E com tantas novas profissões, é realmente um mundo de dúvidas e possibilidades. Hoje nós vamos falar sobre grafite. Isso aí. Então, eu ia falar realmente que mais um assunto sobre arte, né? Arte pura. Total. A importância da arte na nossa vida, né? É verdade. Então, eu vou apresentar a nossa primeira convidada. O nome dela é Lu Brasil. Ela é mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, pela FEBF da UERJ, além de grafiteira, videomaker e agente cultural. Ministra aulas de grafite para o EJA de Manguinhos e para a ONG Cultura de Paz. Faz parte dos coletivos Afro Mulheres de Opinião, Amo Crio, Movimenta Caxias, Baixada Grafite e Baixada Filma. Entre Lu Brasil, nossa convidada. Ei. Oi, gente. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Gratidão pelo convite. Estou honrada, estou nervosa. Mas não precisa. Seja bem-vinda. Fique muito à vontade aqui. Isso Joga esse mesmo. nervosismo fora. Tá bom, espero contribuir aí nessa live. Com certeza. Muito, tenho certeza. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Verdade. Então, eu vou chamar aqui o segundo convidado, né? Nosso segundo convidado é uma artista carioca e iniciou no mundo das artes aos 11 anos de idade. Do desenho à pintura, ele permeia entre grafite, serigrafia, cenotécnica, ilustração, restauração de patrimônios históricos e tatu. Além disso, vale ressaltar que o Bruno foi aluno da escola. Então, ele é meu xará, que para quem não sabe, eu também sou Bruno. Então, entra aí, meu xará, Bruno Sagre. Olá, boa tarde. Opa! Olá. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo. Boa tarde. Valeu. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Dá para me ouvir direito? Sim. Total, dá para ouvir. Vamos dar um alô aqui para as pessoas. A Fátima, nossa professora querida, sempre com a gente, muito fofo. Semana passada, a Fátima não pôde estar com a gente e ela me pediu desculpa, vocês acreditam? Me ligou. Caramba! Muito fofa, todo o meu coração para a Fátima. Que legal isso! Elaine está aqui com a gente, dando parabéns. Parabéns a todos pela iniciativa. Elaine é suspeita, né? Elaine foi professora do Bruno, trouxe ele para cá, para a gente. Muito obrigada. Beijão, Elaine. E obrigado por ter indicado, né? Sim, a gente aqui, como a gente falou nos bastidores, para quem está nos assistindo, a gente sempre traz pessoas amigas, né? Então, o Bruno foi aluno da escola e a professora Elaine o indicou para a gente. E a Lu Brasil, maravilhosa, foi indicada da Patrícia, nossa coordenadora. Elas são amigas, então a gente está sempre entre amigos aqui, isso é muito legal. A gente perpetuar coisas boas e mostrar para os alunos as possibilidades com pessoas amigas, que aí a gente vê que realmente não está tão distante, né?
que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Um beijo aí para todo mundo que está assistindo a gente. Um beijo para o Luiz, que não está aqui Isso! hoje. Mas eu falei para Verdade. ele que eu ia deixar o beijo dele, que quando ele assistisse gravado, ele ia ver, porque ele falou que vou assistir a gravada, amanhã não vai dar para assistir, mas eu vou ver depois. É, outro também, né? Como a Fátima, que está sempre aqui conosco. Muito Sempre legal, parceiro. Luiz. Abraço, meu amigo. Então vamos nessa, gente. Vamos. Vou começar com a nessa. primeira pergunta para a Lu Brasil. Lu, eu acho a arte assim fundamental na vida da gente. Eu não consigo imaginar a gente viver sem arte. Me diz o que você acha do que está acontecendo ultimamente, com tanta gente tentando desvalorizar a arte, com tanta gente achando que a arte não é necessária, quando ela é fundamental na vida da gente. Qual a sua opinião? Eu vou falar assim, mais ou menos no modo geral, da arte no geral mesmo, né? Nessa atual conjuntura que a gente está vivendo, é muito preocupante, porque a gente percebe um retrocesso em referente a isso, não só em relação à arte, mas de diversos outros fatores que a gente está acompanhando aí na política, nessa questão cultural. E a gente tem que se preocupar, principalmente, a gente vê hoje, a gente percebe hoje o quanto a arte é importante, e está sendo importante durante a pandemia, mas a gente não pode ver a arte somente como entretenimento, como alguns estão vendo, né? A gente tem que entender que a arte, ela está aqui, ela está para questionar, ela está para fazer uma reflexão sobre tudo que acontece em nossa volta, sobre nosso cotidiano, sobre as nuances que acontecem entre a realidade e a arte. Isso é importante ressaltar. E a nossa atual política, ela está só fazendo com que a arte pareça novamente marginal, né? E quando eu falo a arte, eu falo do teatro, eu falo da música, do samba, né? Parece que não tem essa importância, sendo que a gente fez grandes conquistas ao longo dessas décadas aí, pós-ditadura, e a gente vê isso como... A gente tem que para continuar se manifestando referente ao direito da arte, né? Eu acho que é isso. A gente tem várias leis do artista de rua, teatro, da dança, a dança de rua está indo aí para as Olimpíadas, isso é um marco, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que os nossos dirigentes, os nossos políticos estão fazendo com isso. Acho que é mais ou menos essa... Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é isso. Perfeito. Nossa, você respondeu tudo que eu estava precisando mesmo. É exatamente isso. Resistência, né? A arte é uma forma de resistência. Obrigada. Isso. Exato. Sem a arte a gente não vai a lugar nenhum, Não. né, gente? A arte a arte é que leva a gente para tudo. É a voz, né? Bom, sim, total. Bruno, você é o segundo convidado da nossa série que foi aluno da nossa escola. Na verdade, você é o terceiro, porque a primeira convidada que foi aluna foi a Renata Nunes, que hoje ela é nossa professora de história lá da escola, e o segundo é o Márcio Fantasia, que ainda é aluno, e ele é DJ. E, de qualquer forma, né, falando de vocês dois, você e Renatinha, ter dois adultos que estudaram lá é um exemplo para a gente, né? Porque os alunos, às vezes, desacreditam que é possível estudar em uma escola pública e se tornar, sabe, um profissional em alguma coisa. Então, ter exemplos como você e ela, que já foram alunos da nossa escola, é muito bom, é primordial para a gente. Então, como que foi o seu caminho? Como que foi trilhar o seu caminho? Você acha que é possível viver da profissão que você escolheu? Porque você também, além de grafiteiro, eu acho que é assim que se fala, grafiteiro, né? Tá certo. Além de grafiteiro, você é tatuador, né? Então, como que foi esse seu caminhar até aqui?
Tentando resumir, né, para não ficar muito extenso, eu vou tentar fazer um paralelo do que houve no passado, né? Porque quando eu nasci e cresci, boa parte da minha vida eu morei em Manguinhos, né? Na favela de Manguinhos, e o Guanabara do lado, né? Eu ia dali da favela para o Guanabara, estudei do CA a 8ª série no Guanabara, e devido à violência local, na época que eu era criança, que não se compara com hoje, né? A minha mãe tinha que ficar aqui trabalhar, então quem ficava comigo era minha avó, né? Que eu não tive pai, etc. Mais um pardo sem pai, né? Igual o Racionais fala, né? E aí, nessa história, nesse resumo, eu às vezes brincava, às vezes não, e nesse período que eu ficava em casa, eu ficava desenhando. E o desenho, ele foi uma forma de terapia, né, para mim, porque nesse isolamento que eu tinha, por uma autopreservação, né, que a minha falecida avó tinha na época, ele acabou me dando um impulso para uma coisa maior, que seria o que eu faço hoje. Né? Minha mãe já desenhava, o vizinho também desenhava, um amigo na escola. E o Guanabara foi importante para mim nessa formação, também agradeço bastante a isso. E a crença que as pessoas têm de escola pública, eu acho que ela é muito equivocada, né? Eu acho que eu estudei minha vida inteira em escola pública. E eu não sei se as pessoas ainda mantêm esse pensamento de que escola pública não forma ninguém, né, cara? Porque, claro, a gente tem uma educação muito defasada, a gente sabe que os governantes não têm interesse de fazer pobre, preto ter consciência, né? E eu me caracterizo nessa minha fala, periférico. E hoje em dia eu tô aí, né? Sou mais um sobrevivente dessa guerra urbana não declarada. E a gente vive dessa maneira. Né, para eu voltar, fugir um pouco do assunto, voltar na época da escola, eu tive nesse período, como eu já tinha dito uma outra live, que eu ficava desenhando as mesas da escola e na borda dos cadernos, né? E uma época meu desenho foi usado numa prova no Guanabara, nem sei se essa prova ainda existe, uma prova de geografia. Aí eu usou um desenho meu, era sobre o Muro de Berlim, a parte oriental e ocidental. E aquilo me deu um gatilho para dar continuidade, para acreditar, né? E quando eu fui me tornando adolescente, no colégio Clóvis Monteiro, aqui do lado, né? Lá do Guanabara, aos sábados eu já tinha 14, 15 anos nessa época. Aí o Clóvis Monteiro, aos sábados, tinha um projeto chamado Escolas de Paz. E tinha grafite, né? E era um projeto que rolava e eu tinha 14, 15 anos, eu ia para lá, eu achava que era só desenho, eu conheci o grafite em meados de 2000, 2001. Aí eu fui levando, participei da oficina até o término dela, em 2000 e pouco, e fui dando continuidade, aí fui conhecendo outras linguagens da arte, como o desenho, como pintura, serigrafia, e aí por aí vai. Eu acho que, resumindo, foi isso. E então eu acredito que também parte de um impulso, porque a gente tem que ter a nossa própria... buscar a nossa força, né? Porque não dá para depender de governante, não dá para depender do Estado, entende? Tudo já é mais complicado para quem vem da favela ou é preto, entende? Então, como a gente tem uma realidade que é cruel, não tem como falar outra palavra, a gente tem que buscar força de onde não tem, né? E acreditar no próprio ideal e no seu potencial. Eu acredito nisso. Só resumindo, senão eu vou ficar até amanhã falando aqui. Matar um leão por dia, né? Com certeza. Com certeza. Mas o bacana é que dentro da sua fala, a gente vê que apesar de todas as dificuldades, é possível se chegar onde se quer. É possível. Estendendo, né? O que me deu um ânimo também de participar, além do convite dessa live, é porque, não sendo prepotente, né? Não me sentindo o salvador,
eu acho válido conversar, dialogar com as novas gerações, né, que estão vindo, porque hoje eu estou com 35 e eu estudei no Guarabara do CA até a 8ª, né, depois eu fui para o Clóvis Monteiro. Então, assim, do lado, e existe uma dificuldade realmente de dar continuidade aos estudos, mas também você tem que entender que sem ele é difícil, né? Então, conversando com a moçada agora, com o garoto que tá na dúvida, né? Se pode ter uma vida um pouco mais digna, cara, confia, segue em frente. Estudar é preciso, o conhecimento é uma bagagem que você nunca vai deixar de lado, ela sempre vai te acompanhar. Eu acredito que quanto mais conhecimento, quanto mais saberes você conseguir acumular, mais o seu trajeto, né, vai se tornar mais tranquilo, né, cara? Porque já privam a gente de tudo, né? Então, o conhecimento, eu acho que é a maior arma que nós, pretos periféricos, podemos carregar, sabe? Para poder bater de frente um pouco com essa realidade. Mais uma vez. Isso eu tô falando pra molecada que tá assistindo, entendeu? Virei fã do Zagre. Não, e maravilhoso que mais uma vez, gente, a gente caiu na mesma questão de todas as lives. Tem que estudar. Tem que estudar, exato. E me dá uma alegria grande em ouvir vocês falando, porque vocês nos remetem, né, à representatividade, porque, afinal de contas, nosso projeto, né, essas lives, são dedicadas aos alunos, né, e também uma grande, quer dizer, e também para adolescentes, né, de um modo geral. E vocês falando da periferia, que a gente tem a nossa realidade, né, que a maioria dos nossos alunos vem de área periférica. E é muito bom realmente ouvir vocês falando assim, dessa forma. E, por exemplo, a Lu, né, também traz o empoderamento da mulher, isso. Que também é divino isso, sabe? De poder falar sobre as mulheres, né, e de mostrar também que a mulher pode estar em qualquer lugar, claro. como no grafite, não é? Isso aí é fundamental mesmo. E, por falar na mulher, então, eu vou fazer a pergunta agora para a Lu, né, que é mestra em educação, dá aula para o EJA, né, em Manguinhos, não é isso? Isso. Então, a gente está falando também de arte, né? O grafite é uma forma de arte. Acho que não tem dúvida disso. E você acha que essa arte do grafite pode ser incorporada no currículo escolar? E qual seria a importância disso? Boa pergunta. A gente já tem aí a Lei 13.278, que já prevê o ensino de artes, né, nos currículos, teatro, dança. Antes era artes plásticas, aí mudou para artes visuais, para englobar, para incorporar mais conteúdo. Mas não existe, eu pelo menos não conheço escolas que coloquem no currículo, no seu projeto político-pedagógico, o ensino do grafite, né, nesse meio da arte. Existe, por exemplo, eu conheço uma professora que ela é formada em artes, dá aula de arte, mas ela também grafita, então ela sempre está dando umas palhinhas sobre grafite, enfim. Mas, especificamente do grafite, eu não conheço nenhuma escola. E de que forma, então, as escolas conseguem incluir o grafite no seu ensino? Fazendo isso em oficinas no contraturno. E aí eu dou aula em muitas escolas, quer dizer, nessa pandemia não está tudo parado, mas eu dou aula na EJA Manguinhos, que é pela Fiocruz, pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Eu dou aula lá há 3 anos, e lá é como se fosse eletiva, né? Que nem na faculdade, você escolhe, os alunos têm direito a escolher quais as oficinas. Então, a EJA é a única EJA que eu conheço, pelo menos aqui no Rio de Janeiro,
que trabalha com isso, né? Que trabalha com oficinas. Então, a gente tem de audiovisual, de comunicação, de artesanato e tem a oficina de grafite. Então, há 3 anos, eu venho desenvolvendo um trabalho diferenciado, porque não é o grafite tradicional, o grafite rua, né? Tem toda uma questão política, pedagógica, tem todo um aparato da coordenação, a gente planeja a aula de uma maneira diferente para aqueles alunos. Alguns idosos, né, que a gente sabe que muitos alunos voltam depois de muito tempo, e as outras escolas que eu dou aula são escolas da periferia e que pegam essas aulas no contraturno e dão aulas de grafite. Então, a gente pega a molecada aí, ensina sobre a questão de grafite, mas realmente, de fato, seria ótimo se implementasse só, vamos ter a aula de grafite, matéria grafite. Mas aí, assim, na minha concepção de grafiteira, de pesquisadora, não seria uma aula, uma disciplina sobre grafite, seria uma disciplina sobre hip hop, sobre a cultura hip hop, porque o grafite, ele faz parte do elemento da cultura hip hop. E aí seria bacana que os alunos soubessem disso, né? Eu quero voltar a estudar para ser aluna da Lua. Muito bom! Então é isso. Não, você ampliou o horizonte do grafite. Você trouxe também a música e um estilo, né? O estilo de vida do hip hop, eu diria. Vocês têm aí um aluno DJ que vocês falaram. E o DJ é um dos elementos da cultura hip hop. Sim, é o primeiro elemento, na verdade. Muito legal. Nosso aluno é o Márcio Fantasia. Vocês conseguem achar ele no... Então, já estou anotando o nome dele aqui. Bruno, você queria falar alguma coisa quando eu falei, me envolvi, falando que eu queria ser aluna dela? Desculpa, pode falar. Não, pegando o gancho do que ela disse, eu acho muito importante, porque a gente que está no grafite, na cultura do grafite, muita gente que participa da cultura, às vezes, não associa ela, o que é um erro, porque ela vem da cultura hip hop, né, cara? Ela é um elemento fundamental. E falando um pouco daquilo que eu tinha começado antes, eu acho que se houvesse realmente um investimento para que nós periféricos tivéssemos mais autoestima e uma expectativa de futuro, eu acredito, cara, se eu tivesse um poder para isso, acho que toda a favela, todo morro ia ter uma sede sem demagogia, sem paternalismo, que realmente abraçasse o povo periférico, cara, que tivesse a cultura hip hop forte ali, com todos os seus elementos, o DJ, o grafite, o MC, sabe, o break, e essas aulas fossem gratuitas, tivesse uma piscina olímpica, tivesse uma quadra de basquete. Eu acho que se toda área que tivesse esse tipo de local para que a gente pudesse ter acesso, cara, a gente poderia ter vários DJs, poderia ter vários b-boys dando aula de dança, big girls, vários grafiteiros. E eu acho que o hip hop, como ele surgiu no Bronx, nos anos 70, etc., de gangue e etc., cara, isso fez uma mudança cultural, uma mudança sociocultural naqueles lugares lá dos Estados Unidos, Bronx, Brooklyn, etc., Queens, que a gente aqui poderia estar fazendo isso, poderia estar trazendo, né? Porque você inserir cultura, inserir um tipo de atividade como a Lu tem falado, que nas aulas dela ela insere esse tipo de abordagem, pô, a gente ia ver uma sociedade bem melhor, cara, bem mais instruída, sabe? Bem mais consciente. Isso aí. Eu sou muito verdade. Para falar do hip hop, porque eu acho que eu me fiz no hip hop, sabe? Acho que hoje eu sou quem eu sou, porque eu consegui andar nessa caminhada. Então, cara, eu sou muito suspeita, eu concordo com tudo que vocês falam. Tudo. Tô vendida. O objetivo da live é esse, é informar, é explicar, é inspirar. A gente está aqui para isso, para inspirar os alunos, para informar, dizer para eles como é que é, e acabar com esse preconceito que eu acho que ainda tem, mas isso aí é um caminho que a gente vai trilhando e conquistando e mostrando que vence, né?
E como a Ilka falou, toda live a gente cai nessa coisa do estudo. Porque, assim, a gente como professor, a gente escuta o aluno falar, estudar é chato, estudar não gosto de estudar. Mas, assim, é necessário para a gente conseguir conquistar espaço, a gente tem que estudar, e tem que correr atrás, tem que ver que dá para chegar lá. E o objetivo é esse. A minha pergunta agora para o Bruno é para ele explicar como é esse mercado de trabalho do grafite. Para quem não conhece, como é que é? Para o aluno que está se inspirando aí em começar isso, como que é esse mercado de trabalho? Tá, vamos lá. Quando eu comecei o grafite, eu vou puxar do início, né? Quando eu comecei a grafitar, no início dos anos 2000, que ainda era oficina, eu ainda era um aluno da oficina, tinha... No início, quando eu era visto na rua grafitando, a polícia vinha em cima, o morador, e achava que era, é vandalismo, é isso, aquilo outro. Então a abordagem não era muito legal, né? Não era muito cordial. Só que o tempo foi passando, eu comecei a me envolver com outras, como eu já tinha dito, outras linguagens da arte. E com o tempo, novela, comercial de TV, sabe... Tudo que é cultura de massa começou a aderir, né, usar o grafite como adereço, como uma linguagem na moda, por exemplo. Aí veio esse boom, né? E aí o grafite ficou bem... valeu, fofo. Tamo junto. Aí o grafite começou a ficar no mainstream, né? Da marginalidade do gueto, do hip hop. Aí ele começou a ser bem quisto, né, para a sociedade da cultura de massa. E nessa época que a gente chama de moda, né, que teve uma modinha do grafite, aí as pessoas começaram a comercializar, né, a querer fazer com que o grafite se tornasse rentável, né, se tornasse algo que desse para tirar um dinheiro daquilo. E aí vieram um monte de oportunidades, né, vieram projetos, vieram ONGs, editais que estavam aderindo e aceitando o grafite como uma linguagem artística que sempre foi, né? Desde a pintura das cavernas ao muralismo no México, isso sempre existiu. O ser humano sempre teve a necessidade de se expressar de várias formas, seja na escrita, né, a dança. Então, eu acho que falando sobre mercado, hoje, chegando alguém que queira se inserir no grafite, cara, eu espero que não entre nessa por lucro, sabe? Não comece achando que vai ficar rico, não comece achando que vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência, o dinheiro não é um fim, né? O grafite, ele é uma cultura muito rica dentro do hip hop, da cultura hip hop, é um elemento muito forte que, se você não abraça ele realmente respeitando, ou como ele realmente é na sua essência, você não vai conseguir andar, cara. O que eu posso dizer é o seguinte: nesse período que eu tenho desenvolvido o grafite, eu consegui alguns trabalhos, inclusive já dei oficina no Guanabara, na época do Mais Educação, né? Não sei se eu posso citar o plano de governo que tinha na época. Pode, é o mesmo. Eu dei aula pelo Mais Educação em 5 escolas públicas, em Brasília, Pilares, aí mesmo no Guanabara, sabe, lá em Vila Isabel, enfim, vários lugares, em ONGs, algumas ONGs também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar dando oficina de grafite, e atualmente eu fui convidado, eu voltei, né, na verdade, a dar aula de desenho e pintura e grafite lá no Caluche, né, no Centro de Arte Caluche Gulbenkian, que é lá na Praça 11, no centro do Rio. E aí, falando sobre mercado, eu falo de maneira micro, sabe? Quando eu falo para alguém da mesma origem que eu, né? Porque eu costumo dizer que eu gosto de falar com quem fala a minha língua. Quando eu lido com gente que vem da mesma origem que a minha, né? Eu falo, cara, se você for entrar nessa buscando uma forma de renda alternativa, beleza. Você tem que pensar de maneira local. Por exemplo, se o garoto de 15 anos ou 18 começou,
Eu acho que ele tem que pensar que ele pode fazer um trocado se ele pintar a padaria do bairro, entendeu? Lá da comunidade dele, ou de repente um barzinho, ou sei lá, a igreja que seja, e pensar dessa maneira, sabe? Ou fazer uma camisa. Eu acho que ele pode pegar a linguagem do grafite e usar as ferramentas para poder desenvolver esse tipo de trabalho, né? Eu estou falando isso para quem vai ver, né? Só abrindo uma parênteses aqui, eu estou falando essa parte para os garotos e meninas que vão assistir esse vídeo, que é meio redundante eu falar para vocês, né? E vocês já estão cientes já da situação. Eu estou falando com a molecada que está nos assistindo, e se ele pensar ou ela... Você não pode esquecer que também tem gente aqui que às vezes não vai saber, tem muitos responsáveis que assistem também a live, então fica à vontade de falar. Sim. Só que eu acho que o adulto, ele já tem uma diretriz, o adulto em sua maior, né? Ele já tem um foco. Eu acho que o jovem, o adolescente que tem que ser tratado, na verdade tem que ser mais ouvido, tem que ser mais, né? Eu acho que a atenção é maior, no meu caso, para eles. Eu posso só pegar falar um pouquinho, que tem assim, eu tenho muitos alunos e amigos também, amigas, que me vêm ganhando dinheiro com grafite, e aí os alunos perguntam, ai, professora, como é que eu posso ganhar dinheiro com grafite e tal? Então, isso que o Bruno falou foi maravilhoso, porque a primeira coisa que eu falo assim, não entra no grafite pensando em ganhar dinheiro. E nem no grafite, nem em arte nenhuma. Você tem que fazer a arte para se expressar, a arte para se desenvolver, mas não pensando em ganhar dinheiro. Por quê? Se você pensar que vai ganhar dinheiro e chegar lá um pouco mais lá na frente, você não conseguir ganhar esse dinheiro, você vai se frustrar. E aí vai começar a propagar que a arte não é legal, que a arte não é profissão, que a arte isso, aquilo outro, e vai diminuir a importância da arte. Então, não pensem em entrar no mundo do grafite pensando nisso. Pense em conhecer o grafite, entrar na cultura hip hop, conhecer esse mundo, saber quais são a sua importância para o mundo, em forma de protesto, em forma de arte, em forma de diálogo. Qual é a importância? E aí sim, porque assim como o Bruno já tem mais tempo de casa aí do que eu, né? Eu não entrei no grafite para ganhar dinheiro, foi muito por acaso mesmo, né? E eu não sei se eu posso continuar falando, enfim. Pode, tá o tempo aí? Pode falar. E a gente está com 32 minutos e a gente ainda tem 2 perguntas, mais o chat aqui, que tem algumas coisinhas já para a gente mostrar. Então dá tempo. Então vou ser breve. Então, eu comecei na cultura hip hop através da dança primeiro. Eu era dançarina, dança de rua, mas aí por problemas de saúde eu tive que parar, e alguns anos depois, quando eu estava já começando, entrei para o mundo do audiovisual, dei aula de teatro durante muito tempo, e quando eu estava na FEBEF, que é o campus aqui da UERJ em Caxias, eu entrei para o mestrado e fui falar do maior evento voluntário de grafite do mundo, que é o Meet of Favela, que acontece na Vila Operária, uma favela de Duque de Caxias. E aí eu pensei, vou fazer um curso e tal, e como é que mas o curso não me abraçava o que eu queria, porque eu queria aprender sobre o grafite. E aí eu pensei, cara, para eu aprender sobre o grafite eu tenho que andar com quem é grafiteiro. E aí eu comecei a andar, pesquisar essas pessoas, principalmente os organizadores, e quando eu pensei que não, assim, como que eu vou falar sobre grafite se eu não pegar na lata de jet? Então, vamos pegar na lata de jet. E aí nasceu a Grafiteira, né? A Brasil Grafiteira. Então, foi meio que por acaso, eu não entrei, e quando eu vi, já estavam me chamando, e uma das coisas principais que eu falo para os alunos é você retornar para o universo aquilo que você conquistou. Então, um CIEP aqui da Baixada, o 089, me chamou para fazer um grafite, mas eles falaram que não tinham dinheiro, etc. e tal, e que poderia comprar o material. E assim, tipo, enquanto tinha muitos amigos meus, não, só faz se for para te dar dinheiro, não seja boba, não sei o quê.
E eu conheci o diretor, falei assim, não, eu vou fazer. Aí eu fiz, assim, foi um mural grandão, porque CIEP, né, sabe que tem aquelas rampas, aquele muro grande, e eu fiz de graça. E aquilo me teve um retorno muito grande. Um retorno porque o grafite que eu fiz no CIEP rodou em vários grupos de diretores, e aí eu fui parar na ONG de Paz, Cultura de Paz, e fui dar aula remunerada em várias escolas. Então, assim, é um retorno, né? Então, é mais ou menos isso que o Bruno falou, e eu queria só complementar com essa vivência que eu tive. Eu acho que é muito legal a fala de vocês dois. Vai, completa, Bruno, desculpa, depois eu comento. Não, e só ia falar que exatamente o que ela disse, que eu acho que é importante também mencionar, só para fechar, eu acho, talvez, é que o importante, antes de você entrar em qualquer coisa que você vá seguir, eu acho importante você estudar bastante, você treinar aquilo ali para você melhorar cada vez mais, para evoluir. Não adianta, por exemplo, na tatu, né, que hoje eu tatuo também, sou tatuador há 10, 11 anos já, que no início eu era aprendiz, eu fiquei 1 ano aprendendo tatuagem, e aí eu depois de um tempo que eu fui, de uns 4 anos, um tempo depois que eu fui falar que eu era profissional, me reconhecer como profissional. Eu acho que, gente, quando você for começar em qualquer coisa, seja na tatu, no grafite, qualquer outra atividade, sempre mantenha a humildade, sempre reconheça que você tem muito para evoluir, sempre reconheça que você tem que dar um passo depois do outro, não pular etapas, e começar de baixo, sabe? E é difícil, eu vou ser bem sincero, é difícil. O grafite, por mais que tenha vindo do hip hop, né, de uma cultura de gueto, de uma cultura preta, né, latino-americana também, eu acho que o interessante é a pessoa ver que a realidade existe e ela é cruel, cara. Existem galerias, existem pessoas que hoje em dia super lucram, super faturam em cima dessa cultura, e muitas delas nem são da periferia, né, cara? E nem sabem que o grafite é um dos elementos do hip hop. Isso que me machuca bastante, sabe? Porque eu vejo muita gente periférica, com talento, com potencial, só que não tem espaço, porque esses espaços elitistas, eles são excludentes, né? Eles fazem com que, como a Lu falou, existe uma certa frustração, né? Porque você luta, você corre, você corre, o negócio cara aqui. Você luta, você corre, e o mercado ele é feroz, cara. Ele é feroz. E se você entra nessa pensando em lucro, você se frustra, né? Você se frustra. Eu acho que o Hudson e Ana, não sei se concordam comigo, vocês podem... Pô, desculpa se eu estendi pra caramba. Que isso? Estamos em casa. Vocês estão aqui para isso, para falar. A gente quer trocar, na verdade, né? Assim, tem interação aí com vocês que é maravilhoso. Falei só aqui um protesto aqui. Resenha, nossa resenha tá boa. Muito rapidão, só fechando. Eu acho que a gente, como periférico, quanto, né, cultura que eu mencionei, eu acho que deveria haver mais união, deveria haver mais, né, uma cooperação. Galera, ao invés de competir, eu acho que a cooperação é o melhor caminho, sabe? E para quem estiver começando, tem que pensar dessa maneira, além da humildade, do respeito recíproco, também pensar que a gente tem que se unir, porque existe a elite, e essa elite dominante, ela massacra a gente. Se a gente está unido já é massacrado, imagina a gente separado. Só isso que... Exatamente. É isso que eu ia comentar com você, Bruno, que muitas vezes, né, quem detém o poder, né, a elite, se apropria de cultura que vem do gueto, da periferia mesmo, e acaba se beneficiando por isso, né? E quem realmente produz essa cultura não tem o reconhecimento, né, o devido reconhecimento. Aí entra a consciência de Você classe, falou tudo né? As mesmo. pessoas têm que ter consciência de classe. Exatamente. O que eu ia falar em relação ao trabalho que vocês falaram, na live dos músicos,
na live do DJ também, a gente falou sobre isso, né? Sobre a gente trabalhar achando que vai ganhar dinheiro na arte, porque não é assim. O retorno ele não é imediato, mas se você é apaixonado por aquilo, se é o que você quer, você tem que persistir para que você consiga alguma coisa. E eu tenho o meu próprio exemplo, né? Que na minha família, as minhas tias-avós e tal, eram um pouquinho mais elitistas, né? Do que a parte da minha mãe, que é mais da periferia e tal. E aí elas cobravam muito. Você vai fazer teatro? Cadê o dinheiro? Quer dinheiro? Então, muita coisa. Por que eu falei para vocês assim? É mais ou menos para adolescente, que tem adulto aí, porque a gente vai falar também, não só o meu exemplo, como a gente vai ter uma live especial para isso, de 2 profissionais que vão falar com a gente aqui, que agora, com mais de 50 anos, resolveram mudar de profissão. Por quê? Muitas vezes a gente vai correr atrás por pressão familiar, ou enfim, por qualquer outro tipo de pressão, você vai correr atrás do dinheiro para depois correr atrás da sua paixão e se realizar enquanto você estiver vivo. Então, esse caminho inverso também acontece. E aí a fala de vocês foi muito pertinente, porque foi o que a gente falou no início. Tem alguns campos que a gente está caindo em todas as lives. Tem que estudar. Nenhuma live aqui deu mole para o aluno de falar, faz isso que tu não precisa estudar, não vai ganhar. Nenhuma. E outra coisa que caiu é isso, da persistência. Todas as lives a gente fala da persistência, de correr atrás e de acreditar, porque se não for assim... E é muito legal, assim, uma coisa que vocês falaram sobre autoestima. Se a gente tem a autoestima fortalecida e a gente acredita na gente, e a gente acredita no nosso potencial, o que o outro falar não vai abalar, entendeu? E isso é muito importante. Quando você falou, Lu, que as pessoas falavam, você não vai fazer de graça, porque você falou, não, vou fazer. Você fez e você teve retorno. Cara, quem dera que lá atrás tivesse feito isso? Não, Verdade. Né? Estão me usando, não vou fazer, não. Várias vezes já aconteceu. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso também. Então, isso é muito legal, assim, esse esclarecimento é muito bacana para o aluno que está aqui e para o adulto que está aqui. E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero também falar de umas pessoas que estão falando sobre isso. Marília, sua amiga, Lu? Marília Silva. Ela deu boa tarde. Oi, Lu. Bateu palma para você. Eu conheço a Marília, não sei se é a mesma, mas deve ser. Bateu palma aqui para você. Que linda, obrigada. Bruno, quando você falou que você ganhou, que o seu desenho foi para a cartilha de geografia, a Elaine comentou aqui, ó, você também ganhou uma menção por uma caricatura no Drummond é? Caramba, é verdade. Legal. É verdade, eu nem lembrava disso, fazem anos, né? Não lembrava. Mas o professor sempre lembra, né? O professor tem orgulho. Inclusive, melhor que a minha. Falar que a Elaine me mandou aqui ontem, toda orgulhosa, que o professor César e a dona Lucinda estão muito felizes de você estar aqui na live com a gente. Não sei se abraço. Que legal. Mas eles ficaram muito felizes, assim, no reconhecimento, então, e eles são muito queridos nossos, né? Lu, para te situar e para todo mundo que não conhece, que está aqui assistindo a gente, o professor César e a professora Lucinda, eles foram diretores, eles são casados, eles foram diretores da nossa escola, antes agora da nova direção, que é a dona Lúcia, a dona Márcia e a Patrícia, essa coordenadora, tá? Um abraço para eles aí. Ilka, completando aí o que você estava dizendo, a Elaine também diz o seguinte, ó, às vezes, fazer um trabalho de graça te faz ser conhecido e reconhecido. Eu ainda não cheguei lá, você que antecipou. O amor, né? Falando da Elaine, eu quis... Mas também tem um amigo eu acho que é amigo do Zagre, é Fofo Magia. É seu amigo, não? Ele foi aluno do Guanabara também, a gente estudou aí junto. Sim. Então, ele também está aqui concordando com você, falando da persistência. Tem que ter persistência, irmão. É muito difícil. Né? O cara é camarada, a gente jogava bola aí no Guanabara, fazia um monte de coisa aí. Na época era latinha, a gente jogava latinha.
O Fofo sabe. E, pô, cara, essa época é memorável. Gente, inclusive, tem um grupo dessa época da escola, no WhatsApp. Que legal. Da época do Guanabara. Muito legal, Bruno. Muito eu posso mesmo. só falar uma coisa que a Ilka falou sobre a autoestima. Essa questão da autoestima também vem em relação ao grafite, porque o grafite ele é uma área que ainda tem muito machismo, né? Então, assim, são muitos homens ainda e poucas mulheres. E a gente sempre está... alguns homens e até algumas mulheres também acabam diminuindo a arte uma da outra, ou os homens, é mulher, não vou pintar junto, etc. e tal. E existe muito isso. Então, botando esse paralelo de autoestima e da persistência, se eu não persistisse, se eu não tivesse algumas pessoas para dialogar comigo, não, você vai conseguir, porque eu tive muita gente para falar assim, não manda, você não vai conseguir, que não sei o quê, para editais, para festivais. E aí um dia eu pensei, cara, quer saber? O não eu já tenho, eu vou em busca do sim. E aí eu mandei uma arte minha sobre Dandara dos Palmares, na cultura hip hop, ela como seria hoje na cultura hip hop, mandei para um festival internacional, passei, e aí a galera que sempre me apoia ficou muito feliz, fizeram uma vaquinha, e eu fui para o México ano passado representar o Brasil e as mulheres no Festival de Grafite Feminine, que é esse festival internacional. Então, assim, a persistência, a humildade e a autoestima, elas têm que andar junto, mas você também tem que procurar ver quem são essas pessoas que te fortalecem nesse meio, porque não é um meio fácil, principalmente para as mulheres. Era isso. É verdade, concordo. Isso se desconstruiu, tem se desconstruído, porque realmente o hip hop ele foi por muitos anos uma cultura machista, quase que predominantemente de homem, né? Então, hoje em dia, isso é legal porque tem muita crio de mulher, muita crio que levanta a bandeira, e isso é válido, muito válido você contestar todo tipo de preconceito, né, cara? Todo tipo de segregação, de imposição de uma, né? Seja, cara, eu acho que tudo tem que ser questionado, seja a homofobia, o racismo, o machismo, tudo isso tem que ser combatido, cara. O fascismo, sabe? É verdade. Verdade. Nós vivemos em uma sociedade machista. Sim, precisa ser desconstruído. O machismo tem que ser desconstruído urgentemente. Diariamente. Né? Claro. Diariamente, ó. Olha, 47 minutos de live, estamos correndo. Aqui sempre dá. Vamos lá. Lua, você pode nos contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho na comunidade? A minha pergunta é pelo seguinte, assim como o Bruno falou que ele é de Manguinhos, me chamou a atenção saber que você também trabalha... Não, hoje eu não sou mais, mas morei lá já. Não, mas você é de lá, não é? Não, nasci lá, cresci lá, sim, mas hoje eu não estou mais lá. Não. Ah, sim. Não, mas você é de lá e hoje a Lu, ela trabalha lá, né, em Manguinhos. Isso que me chamou a atenção. E boa parte dos nossos alunos são de lá também. Então, eu queria saber o que você faz efetivamente e como que os nossos alunos, ou todos os adolescentes que estiverem assistindo e quiserem, faz para ter acesso ao seu trabalho. Porque é muito legal quando eles têm alguém que se espelhar que existe, né? Que eles podem chegar lá e, nossa, ela está aqui. Então, o meu trabalho lá, eu passei por uma seleção para dar aula na EJA Manguinhos, pela Fiocruz. Então, a gente tem 2 campos ali para dar aula, que é dentro da Fiocruz, um semestre do aula lá, no outro semestre na rede CCAP, que é bem próximo ali do batalhão não, da UPP. Então, assim, é uma área muito marginalizada, é uma área com muitos conflitos. A gente tem um trabalho muito especial com aquela turma. São adolescentes voltando, adultos, idosos voltando a estudar. Então, é um trabalho específico para a rede CCAP, que é um lugar de acolhimento para esses alunos.
Mas eu quero falar para vocês de um projeto de uma pessoa que tem lá em Manguinhos, que vocês podem me achar na rede CCAP, dando aula à noite. Eu dou aula à noite lá. Às vezes a gente fica presa na escola, fica presa na estação devido aos conflitos. Mas lá tem um projeto muito legal que é da Gagui. A Gagui é uma menina que trampa grafite, mas também tem uma escolinha de futebol para mulheres. Então, ela faz um projeto muito legal. Então, assim, procurem. Quem tiver dúvida, pode me procurar. Eu mando o link para vocês também. E ela sempre está fazendo anual um evento chamado Transforma Manguinhos, que é um evento de grafite. É muito legal isso. Então, em breve também, vou dar um spoiler aqui para vocês. Em breve eu vou fazer um projeto de grafite lá em Manguinhos, e assim que tiver tudo concretizado, um projeto fora a EJA Manguinhos. E assim, é sempre bom a gente estar ali na periferia, dando esse suporte, mostrando o que a gente pode fazer, o que eles podem fazer também, capacitando ou mostrando a arte do grafite. É isso. Show! Legal. Hudson, tem uma pergunta sua, tem uma pergunta do chat, tem o print da live, mas bateu o sinal. Tava maneiro, pô. Tava maneiro. Não. Lembrou o tempo da escola. Fazer parte 2, fazer o parte 2. Eu também tenho uma pergunta pro Ruth. Tem uma pergunta pro Zagre também. Opa, show! Não acabou, não. A gente pode usar agora uns 10 minutinhos para dar uma finalizada. Então, vai lá. É uma pergunta rápida. Quem foi seu professor? Então, na época, quando eu comecei, lá na Escola de Paz, no Clóvis Monteiro, era pessoal da Nação, né? Só que quando eu entrei, já estava dando aula o Igor.gor, que inclusive acho que nem mora mais no Rio. Aí ele estava dando aula lá. Ele era o oficineiro, né, na época. Show. Aí tinha muita gente lá que começou, né? Algumas crios que tem hoje em dia começaram lá. E eu fazia mangá, né? Eu ainda não tinha conhecimento. Porque eu andava com o pessoal do skate, né? Pessoal punk. E aí eu fiquei sabendo que tinha atividade. Porque no Clóvis Monteiro, aos sábados, cara, isso era perfeito. Porque lá, além do lanche que dava, né? Que era maneiro, porque eu não tinha mais nada para fazer sábado adolescente naquela época. Aí fala, pô, tá tendo desenho e tá tendo lanche. Eu, pô, beleza, vou lá, tá ligado? E aí falou, tá tendo desenho. Eu fui. Aí eu não sabia que aquilo era o grafite. Eu achei que era só uma aula de desenho. Né? Aí eu vi spray, vi lápis com aquarelável. Pô, tudo aquilo ali foi uma novidade pra mim, né, cara? Bacana, e aí tinha artesanato, tinham várias atividades lá também, além do grafite. E foi interessante, porque muitas pessoas que hoje estão no grafite começaram lá comigo também, sabe? Eu vi lá, crescer lá. Legal. A Nação, por exemplo, artistas urbanos. Um monte de gente eu vi lá, né? Antes de tudo isso, né? Que tá hoje em dia, do grafite. Meu primeiro contato foi lá, né? Foi lá. Legal, muito legal mesmo. Esses projetos são fundamentais na vida dos alunos, sim, gente. Fundamentais. Sim. Então, vocês falaram de mercado, né? Falaram que o grafite também é uma cultura que gera renda. Apesar do aluno, embora o aluno não pense em entrar nesse ramo, nessa profissão, já pensando uma remuneração, mas gera principalmente para a economia da localidade onde é produzido, né? Na comunidade, ou gera uma fonte de renda, gera um movimento econômico. E assim, eu queria perguntar para o Zagre o seguinte: ele também já falou que ele ministra oficina, já trabalhou em alguns lugares, mas assim, a atuação em si, você poderia citar aqui algumas atuações do grafite, incluindo também aí a restauração de patrimônios culturais que você falou, patrimônios históricos.
também o grafite também entra nisso? Também? Não, então, não. Na época que eu trabalhei com patrimônio histórico, né, material e imaterial, foi porque eu tinha feito um curso na época do IFAM, inclusive na Fiocruz, e depois desse curso que eu fiz, eu fui trabalhar com restauração, né? Só que a restauração clássica mesmo, então de conservação e tudo mais. O grafite, mas o grafite, na minha opinião, ele é uma ferramenta de restauração também. Porque, por exemplo, eu nasci e cresci em Manguinhos, na época que eu morava lá, da minha fase da infância para a adolescência, não existia o crack, né? Eu vou citar um fato triste, mas que eu acredito seja positivo também. Porque eu vi essa ascensão, né, crescer essa quantidade de gente de crack e tudo mais, e isso me desmotivava, isso me deixava deprimido, né? Porque eu trabalhava com pessoas do meio da arte, da elite, etc., mas eu sempre voltava para o meu local, né, de origem, e aí eu pensava, cara, eu estava lidando com gente que tem uma situação confortável, não que as pessoas não tenham que ter, acredito que todo mundo tem que ter isso, ter uma vida mais confortável, né, mais digna. E quando eu voltava para a favela era triste a cena, né, porque era um contraste tremendo, porque eu via crianças, adolescentes ali no crack, e o grafite ele me ajudou também para quebrar um pouco desse panorama, né, desse painel que eu tinha que lidar continuamente, né, cotidianamente. E aí o grafite, num lugar que estava todo sujo, com queimadura, né, que queimar e tal, lixo, eu chegava lá e fazia um grafite, e eu achava que dava uma certa cor pro local, dava um pouco de autoestima também, né, para contrastar com a realidade. Eu acho que, nesse sentido, o grafite é muito válido também. Ou então pegar a casa de algum morador, que às vezes não tem condição de pintar, e você faz uma pintura para ele, sabe? Eu acho que isso também soma, né? Também soma. Muito, verdade. E como oficineiro, o que eu achei válido foi um dos últimos projetos que eu tive a oportunidade de participar, que foi lá no Caju. E lá a dinâmica foi bem interessante, porque eu tinha que lidar com crianças de 6 anos, 10 anos, e senhoras de 60 anos, por exemplo. Então eu tinha que dividir a turma com duas formas de trabalhar, né? Uma era mais lúdica, mais recreativa, com as crianças no caso, e com as senhoras de idade aposentadas eu dava uma oficina mais com stencil, com customização, né, personalização, que podia ser uma arte-terapia, ao mesmo tempo uma forma de renda alternativa, sabe? Então, acredito que você pode pegar a linguagem do grafite e inserir ela em diversas outras atividades, sabe? Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta que passou quando a gente falou da questão do preconceito, e a professora Elaine me perguntou aqui, você acha que o preconceito aos grafiteiros melhorou? Quem quer que responder? Pode responder, Lu. Pode escolher, você. Eu acho que eu acho que deu uma amenizada. Deu uma relação amenizada. de pichação, eu acho. Acho que então, aí a relação do pichador a diferença, né? Pro grafiteiro. Que tinha um preconceito mesmo, era marginalizado, né? E vocês podem falar sobre isso, se quiserem. Um dos dois. Ou os dois. Você acha, Bruno, que existe essa diferença entre a pichação e o grafite? Ela tá me perguntando. Agora ela tá perguntando, né? Cara, eu acho que quando eu comecei, né, como eu tinha dito, as pessoas leigas, no caso, que não sabem sobre a cultura, que não conhecem de perto, como a gente, no caso, elas associavam imediatamente. Hoje em dia, eu acho que, como eu falei, na Malhação tinha, sei lá, não vejo novela, mas eu sei que tinha na novela, no comercial de TV, e produtos, né, produtos consumíveis e tal. Eu acho que isso fez com que as pessoas, grafite é legal, sabe? Então, essa massificação, essa
faz teorização, na verdade, né? De tornar o grafite uma coisa palpável, né? Um produto. E aí, a partir desse momento, eu não acho positivo, mas, ao mesmo tempo, isso fez com que as pessoas encarassem o grafite como algo legal, né? Como algo aceitável. E aí começaram a desassociar. Só que, cara, para quem vive nessa cultura urbana, sabe que a pichação ela tá entrelaçada ao grafite a partir do momento que é uma tag, né, cara? É uma assinatura. Então, é uma forma de expressão também, né? Existe quem aceite, quem não aceite. Eu não estou aqui para dar minha opinião em relação a isso, mas eu acho que não está desassociado, sabe? Quem está no grafite sabe disso. E é um assunto delicado. Muito delicado. É muito delicado, principalmente quando a gente trabalha com crianças, né? Você vai falar assim, olha, você pode pichação e grafite é a mesma coisa, você pode ir lá pichar, sendo que a gente sabe que a história do grafite, ela advém da pichação, né? Que é o que o Bruno falou, que é a tag. E aí é complicado, você tem a lei que pauta sobre isso, né? A lei que era 9.605, ela colocava, a lei federal 9.605 colocava o grafite e a pichação no mesmo patamar, era crime. Assim como o samba também já foi crime, assim como as rodas de capoeiras eram um crime. Mas aí, em 2011, veio outra lei que tirou o artigo 65 e diz, não, peraí, pichação é crime e grafite não é. Então, vamos colocar nas latas que pichação é crime, né, criminalizando a pichação, mas, é claro que as pessoas não querem... quem fez a lei não quer que as casas sejam pichadas, tagueadas, né, que é o tag, que é o nome do artista, o nome do grafiteiro, querem o grafite. Aí vem o capital, captura isso, opa, o grafite é legal, então vamos botar na novela, vamos botar nas galerias, mas aí já não é mais grafite. Porque grafite mesmo é rua. Tá na rua. Entendeu? O grafite está na rua. Então é isso, é você ir lá fazer pegar... Pode ser que tenha autorização lá do morador e tal, mas está na rua, entendeu? Mas o grafite mesmo, ele advém da pichação, né? Mas existem as leis que separam o grafite da pichação. É mais ou menos isso. Eu perguntei para o Bruno, que eu já sabia que ele ia saber responder, né? Óbvio, muito melhor do que eu, mas é mais como uma forma de brincadeira mesmo, porque a gente fica com você entre a cruz e a caldeirinha, entendeu? Para responder, para fazer isso, para falar, por exemplo, eu tive alunos que eu fui, tem um filme chamado Picho, e aí mostra o dia a dia do pichador, ele subindo, é um documentário muito importante, um dos pichadores cai eletrocutado, entendeu? E assim, é tudo filmado na hora e tal, e aí um dos pichadores fala assim, vamos pichar na mureta. Eu crente que eu estava ali, mostrando que, olha, tá vendo? O pichador caiu, o outro pichador caiu, morreu, a polícia pegou. Mostrando isso para os alunos, né? Lá em Queimados. E aí, quando chegou um determinado momento, o pichador lá pegou e falou assim, vamos pichar em mureta? Mureta é para amador, a gente tem que pegar aquele último lá. Menino, na mesma hora que o pichador falou isso no filme, os alunos se olharam assim, tipo, meu Deus, deu ruim. E aí eu descobri que eles tinham uma crio de pichadores, né? Caramba. E aí eu conversei com eles e eu falei assim, meu Deus do céu, que se sabem que eu botei esse filme para eles. Então isso deu ideia para eles. Eles se identificaram, né? Se identificaram, aí conversaram, depois eu conversei com eles e tal. E aí isso é meu orgulho, porque hoje um deles, né, já está fazendo trabalhos profissionais de grafite. E isso foi ano passado. E ele eles me ligam, professora, quanto que eu posso cobrar? Olha, o muro é assim, assim, e falam todos felizes, sabe? E é muito legal isso, é gratificante. Mas é sempre mostrar esses dois lados, é importante. Também acho, com consciência, né? E responsabilidade, eu acho que é importante falar sobre a parte também que é perigosa, né? De onde vem, né? A origem. Para você entender algo, tem que saber de onde vem, né? Tem que saber tudo, né? A teoria, e para pôr em prática de forma responsável. E é verdade, assim, essa coisa de pichar,
né, tem que ser com autorização do proprietário, do lugar onde eles vão fazer o trabalho, né? Que aí eu acho que... O grafite, na verdade. Ele tá igual os meus alunos. Os alunos chegam, professora, vamos pichar hoje? Aí eu olho assim, se eu pichar a escola, eu sou mandada embora, né? Foi mal. Muito Mas é bom. isso, Gente, vamos fazer o print da live? Vamos. Vamos. Já tá na hora aqui. Vamos lá. Agora que eu tô mais calma. Vamos lá, X. Acho que foi, vou ver aqui. Então, enquanto eu tô conferindo, vamos tentar resumir aqui para a gente finalizar as ideias. Ver se é isso mesmo. A gente falou sobre estudo. Para a gente poder ser grafiteiro ou grafiteira, a gente tem que ter algumas qualidades como humildade, perseverança, persistência e atenção, né, ao que se está fazendo. Não tem como fugir do estudo, a gente precisa estudar, mas aí a gente precisa desenhar também. Esse desenho, uma pergunta agora que me ocorreu, o aluno ele pode fazer cursos de desenho para se tornar um grafiteiro ou existe uma faculdade de desenho? Como que é isso? Só para solidificar esse final. Pô, desculpa, Lu, desculpa. Não, eu ia deixar você falar primeiro, mas também sem aquela coisa, não, tem cavalheirismo, não. Pô, eu tenho o maior respeito, pô, lógico, mas fica meio forçado, né? Não, foi mal aí, cara. Cara, então, eu peguei gente que não sabia desenhar, que não tinha aptidão nenhuma para desenho, e consegui instruir ele a grafitar, ou ela. Então, isso não é uma regra, sabe? Porque eu acredito que o desenho, ele tem métodos para você desenvolver. E tem gente crua que consegue desenvolver um estilo. Às vezes a pessoa que não tem uma aptidão artística para fazer um desenho mais figurativo, ela vai optar pelo abstrato. Por exemplo, tem muito grafiteiro e grafiteira no mundo afora que faz o estilo mais abstrato, por exemplo, mais geometrizado. E isso mostra que dá para fazer. Agora, Lu, desculpa ter te... Não, você super me contemplou, é isso. É isso, super me contemplou. Bom. Gente, o print não tá saindo, não. Ih, caramba, vamos repetir. Peraí. É importante aí. Então, quando eu falei... Lu, desculpa, rapidão. Quando eu falei aquele negócio antes, porque a gente tem que parar com esse negócio de quando a gente está falando de machismo, né? Até esse ato de, não, primeiras damas, isso fica meio forçado, que também isso é uma atitude machista, ao meu ver, sabe? Porque eu acho que você já tem seu espaço de fala, na minha opinião, para mim, né? Então, quando eu faço isso, parece que eu tô te subjulgando, sabe? Você entende essa... Parece que eu tô meio que Você tá dando para ela o espaço, na verdade. Né? Ela já tem, sabe? Você tem esse poder de dar para ela o espaço. Eu entendi. Entende. Eu acho que a gente tem que desconstruir certas manias que já estão tão, né, no nosso subconsciente que a gente não repara. Enfim, é isso. Gente, sorria de novo. Tá bem explicado. Calma aí. Sorria de... Mau cabelo. Infelizmente, eu tive que tirar foto do celular porque o print aqui não tá rolando. Então, ok. E o Ângela e seus recursos. Vamos que vamos. Improvisa, ela é boa disso. Agora eu queria voltar a pergunta para a Lu e perguntar sobre isso também, se ela pensa sobre isso quanto ao desenho. Porque, por exemplo, a gente no grafite, o grafite é bem amplo, né? Porque existem vários estilos dentro do grafite. Sim. Existe o bomb, ultra up, piece, wide style, etc. E aí existe fine art, cara. Só resumindo, né? Existe fine art, porque pra gente existe uma diferença do grafite para street art no geral. Porque o street art, arte de rua, você pode fazer com colagem, com lambi-lambi, você pode fazer um stencil, um adesivo, você pode fazer de várias formas. Agora, o grafite pra gente é letra. Pra quem vive no grafite, são as letras dos trens, sabe? Isso é o grafite para quem é grafiteiro.
Mas hoje em dia as galerias, elas abraçam um trabalho mais figurativo, mais artístico ao ver deles, né? Então tem essa diferença. Eu vou aproveitar que você falou isso do street art, e aí, deixa eu ver se dá para ver. Eu tenho que vir pelo lado errado. Aqui atrás, não sei se dá para vocês verem, tem um quadro, e foi de um stencil que eu fiz de uma educadora, Armanda Álvaro Alberto, que ela foi criou a primeira escola da América Latina a dar merenda, né? Então, a Armanda Álvaro Alberto tem uma grande importância, e eu fazia muito stencil no começo, porque eu tinha muito medo dessa questão, eu desenhava, mas eu tinha medo do que o meu desenho não poderia ser, não é legal, que não sei o que e tal, e aí, ao longo do meu processo, enquanto grafiteiro, eu conheci pessoas maravilhosas, como, por exemplo, o Carlos Bob, que ele veio me desconstruindo em relação a isso, e que ele fica revoltado e fala assim, você tem talento, não, cara, você estudou, você tem a técnica do desenho, você vai lá, você estuda a técnica e você consegue. Então, quando eu falo para os alunos, professora, mas eu não sei desenhar. Opa, vamos lá, eu também não. Já chego falando assim, eu também não, vamos aprender junto. Então, vamos lá, vou pegar aqui uma técnica e a gente vai fazer aqui. Como é que você faz uma boca? Aí todo mundo, eu não sei fazer boca. Eu falei, então, vamos lá, olha, tem um macetinho. Então, tem essa técnica, e eles saem aprendendo a fazer a boca, etc e tal. Então, assim, eu acho que o desenho é técnica, é você estudar essa técnica, mas tem pessoas que desenvolvem melhor, que aí tem uma aptidão para aquilo, né? Assim como tem muita gente que sabe mexer no computador, sabe datilografar, é ótimo. Digitar, né? É outra época. Tempo agora. Caramba! Sabe digitar. A Yuka também fala assim, revela a idade dela. Né, Yuka, de sacaneando. Eu fui o único que falei aqui. E aí mas você não sabe de um todo, você não sabe mexer no software, enfim. Tem gente que sabe mexer no software, tem gente que sabe mexer no hardware, então vai por aí. Então é tudo uma questão de técnica, de aptidão. Você estuda a técnica, mas você vai ter uma aptidão para fazer letra, você vai ter aptidão para fazer persona, você vai ter aptidão para fazer abstrato, é isso. O importante é você se encontrar, entendeu? E não ligar muito para as opiniões. É importante você absorver as opiniões construtivas. Isso eu estou falando para a galera que está assistindo, que quer ter essa pegada de desenho, de grafite. Você pode absorver. As opiniões negativas, você deixa e continua o teu processo. É isso. Show. Então, persistência, paciência, foco, estudo, sem dúvida o estudo, humildade, seguir no seu foco sem dar ouvido às pessoas. O estudo também abrange aperfeiçoar toda e possível técnica para o desenho, para que você desenvolva isso. E aí você consegue chegar no lugar de grafiteiro ou grafiteira. É isso, sintetizado? Conseguir? Exatamente. Muito bom. Então é isso, gente. Outra coisa. Opa! De novo, falando é que você fala do adulto e da criança, né? Então, assim, Sim. Eu acho que... E eu foquei mais nas crianças e adolescentes porque eu acho que é ali que começa a caminhada e a absorção das coisas é bem maior, né? É bem mais intensa. Você foi perfeito, né? Não, independente. Isso aí não... Agora, a questão sobre o que eu estava falando agora dessa caminhada, de resumir o que você está falando, para a garotada que está assistindo, eu acho que o importante também, como eu fui aluno, como eu já fui uma criança, um adolescente, a Elaine está de prova, a professora Elaine, que eu era abusado na época da aula dela, né? Eu ficava no fundão, não queria nada, e se não fosse o puxão de orelha dela, talvez eu nem estivesse aqui hoje, sabe? Se ela não tivesse me orientado, se ela não tivesse me mostrado, cara, o que você está querendo? Sabe por que você está fazendo isso? Entende? Não tive tanta orientação assim na infância, e ela me mostrou um caminho de, cara, estuda, foca no desenho, e ela me ajudou muito,
devo bastante a ela também, que ela me orientou bastante quanto a isso, né? E respeitar os mais velhos, sabe? Respeitar o pai e a mãe. Isso parece meio clichê, parece meio jargão, mas eu acho que é importante, né, para a garotada que está chegando agora, que a geração de hoje, eu vejo uma total, sei lá, é totalmente contrastante a minha geração para a geração que eu vejo hoje, sabe? A minha família sempre me respeitou, me falou para respeitar os mais velhos, né? E eu sempre absorvi mais deles. Não com aquela cegueira de que você não pode pensar, só o mais velho entende. Mas, sabe, saber que eles têm mais bagagem que a gente, saber que nós, vocês como professores, né, vocês estão formando novos, futuros adultos, sabe? Eu sei que é uma carga pesada, né, que é complicado. Eu também já tive no lado de vocês de ver 40 cabeças ali e um barulho de um lado, a atenção de outro, sabe? E você tentar botar todo mundo, né, horizontalmente e falar, cara, vamos trabalhar junto, vamos, né, progredir. Vocês sabem bem disso, né, cara? Então, acho que o básico pra garotada é, cara, respeita o teu professor, cara. Preste atenção no que ele tá passando. Olha aqui, sabe? Bruno, mas era um bom aluno, era só maneira de protestar. A professora ali, ó, puxando o saco do aluno. Maravilhosa. Não, mas era terrível, era terrível. E a professora... Não, depois eu mudei, por causa dela eu mudei. Eu vi que a Paty entrou na live. Muito bom, Bruno, muito bom. Fundamental você falar isso. Amo. A Paty entrou. Ó, você não se acomodou. Esse foi o diferencial. Isso é muito legal. E aí o fofo aí, ó. A gente aprontava, né? Olha, a gente denunciando aí, pô. É o parceiro dele. Pô, moleque sangue bom, cara. A galera era boa. Legal. Outra época. É bom mostrar que foram pro caminho certo, né? Esse é o papel do professor, que vocês agora sabem disso. É mostrar o caminho para o aluno trilhar sozinho, né? Ai, gente, eu me coloco Elaine, como... né? Eu sou suspeita. Desculpa. Lua, olha aí, a Paty. Te amo, Paty. E eu sou... Bruno, o que eu ia falar é que eu sou suspeita para falar. Eu sou apaixonada pela Elaine, cara. Ela sabe disso. Então, eu sou muito suspeita para falar dela. Real. E é isso, gente. 1h17. Caramba, eu acho que batemos o recorde. Foi nosso recorde. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui. Vocês têm alguma outra coisa para falar? Alguma consideração? O momento é agora. Eu quero. Gente, eu tenho o meu canal, que é o Diário da Periférica Lu Brasil. Lá eu posto minhas correrias sobre grafite, arte, sobre cultura urbana, sobre principalmente a cultura na Baixada Fluminense. Então se inscrevam, Diário da Periférica Lu Brasil. Quem me quiser, tem a minha CRIO também, que é um CRIO de mulheres negras. Amo CRIO, grafiteiras também, amo CRIO Oficial, tá lá no Instagram. E é isso, agradecer pela indicação da Paty, que é minha irmã do coração, agradecer pela essa live. Eu acho que por mim, agora, depois que eu tô calma, eu acho que a gente podia continuar, mas tudo bem. É isso, obrigada. Bruno, prazer em conhecer você, teu trabalho. Igualmente. Já anotei aqui, já vou te seguir. E, gente, valeu. Gratidão mesmo. Eu vou colocar também... Só um minuto, Ana. Eu vou colocar, Lu, o que você falou da sua página, do seu perfil no YouTube, tudo, eu vou colocar toda na descrição desse vídeo. Já tem algumas informações de vocês lá, mas eu vou complementar com o que estiver faltando, tá? Obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, eu tenho certeza que é um sucesso. Obrigado. Muito bom. Sucesso para os dois. Eu só tenho a agradecer, gente, por terem aceitado o convite. Bruno, eu estou muito feliz aqui no chat, porque o Fofo está aqui tentando relembrar a Elaine, que ele também foi aluno dela, e eles estão aqui trocando uma ideia. É verdade. Eu acho que ela está lembrando dele, está muito legal aqui. E é isso, gente. Muito obrigada, Ana, Hudson, obrigada, meus companheiros. Tamo junto. Eu também agradeço aí aos dois, né? Assim, que eu aprendi muito com eles.
Vou passar a seguir, já estou seguindo, já curti lá o canal da Lu e o Instagram também do Zagre. Valeu. E vamos trocar aí agora na vida. É isso. Valeu. Prazer Valeu, gente. Vocês. Tudo de bom para todo mundo aí. Tchau. Boas vibrações aí. Valeu. Bom, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Até Tchau. semana que vem, gente. Valeu.